Eu levantei. Começou. Podcast Três Irmãos tá na área. Mesmo? Já. Agora começou, Renatão. Aqui quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho. Fala aí, na mesa irmãos, operando beleza? Aí, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, fala aí, meu irmão, beleza? Fala aí, meus irmãos, bacana? Nessa casa maravilhosa aqui, né, que a gente tá, Loop Work, na Faria Lima. Cara, olha esse painel então, aqui, a gente né? já conhecia, essa recepção. A gente já teve em uma outra parte aqui da Loop, um cenário gigantesco, o maior telão da América Latina. No estúdio 360, né? Exato. Painel agora, de LED, 44 metros quadrados de LED. A gente vem para uma outra sala com a estrutura maravilhosa também. Vocês também vão perceber isso aqui. E a gente tá com o Pedrão tentando operar ali. Hoje é o primeiro dia aqui nessa nova sala, mas já deu para perceber que é coisa para gente grande. E por isso a gente trouxe convidado aqui que sabe falar de coisas importantes na sua vida. Estou falando da sua economia, da sua vida financeira. É isso. Hoje a gente tá com 3 oitão e Otávio Facuri. Uou. Obrigado, viu, gente? Minha honra. Minha honra, magnata. Esse é magnata mesmo, não é não? Fala Magura, não tem Eu não sei qual que é mais magnata aqui, se é você ou se é ele. Com certeza, dezenas de vezes mais do que eu, tá maluco? Eu vou te falar. Eu teria um calibre no nome também. Calibre é porque obus, né? Obus nem tem calibre, é o negócio do canhão, né? O homem do calibre aqui é você. Rapaz, eu fui pesquisar com a galera, os caras, não, cara, quer que você grave com faca. Mas que é faca? Aí na hora que eu fui perguntar, eu perguntei umas 10 pessoas que eram o senhor, ninguém falou mal do senhor. Até os irmãos Entrado, que metralham a galera, boa referência, Silvio Grimaldo, os bolsonaristas, tudo, professor Alexandre Costa, todo mundo que eu perguntei, Cogos, todo mundo, rapaz, o cara é homem, o cara botou pocano, o cara salvou a vida do professor Lavo de Carvalho, o cara é o maior, é muito difícil, velho, o cara só tem gente que tem uma opinião positiva sua e diversos caras que são inimigos entre si, não é isso? Olha, isso que você falou é verdade. Eu realmente não... Uma das coisas que eu tenho, quando eu faço as coisas, eu procuro fazer pelo princípio de fazer, né? Eu não sou bom de marketing, porque o que a gente faz por princípio, por coração, por direcionamento interno, por convicção. Então, é gostoso ouvir de você isso, porque se eu fosse uma pessoa preocupada com o exterior das minhas ações, você provavelmente já teria me conhecido. Mas você ter conhecido um pouco de mim através das pessoas com quem eu sempre tive relação, com quem eu participei de muita coisa, é um bom sinal. É um sinal excelente, de que, viu? É um sinal rapaz, de que... ter salvo a vida do professor Olavo de Carvalho, rapaz, é uma frase forte como uma porra, não é? Acho que salvou a vida de muita gente, é o Schindler brasileiro, não é isso? Não, e não é nem salvar, porque quem salvou ele, né, é a providência divina. Claro. Né? Ele estava realmente no hospital ali nos Estados Unidos, e nós conseguimos trazer ele para cá, para ele poder ser tratado aqui. Né? Um grupo de pessoas do qual eu participei conseguiu trazer ele para cá. Né? E depois ele ficou tão bem tratado que ele resolveu ir embora e não contou para ninguém. Quando ele foi embora, nós ficamos sabendo, quando ele chegou lá, que nós ficamos sabendo. Nós e a Polícia Federal, né? Que ele tinha ido embora. Então... Mas assim, só pra gente equilibrar aqui, você falou do 38 aí, da potência do nome dele, que tem um calibre, mas eu já conversei com muita gente da área de segurança e tudo mais, e eu já fiquei sabendo que a faca é um negócio muito mais perigoso, se souber usar, mano. Concorda, 38? Não tem limite de uso, né? Mas a faca recarregar, né? A faca fica cega às vezes, né? Não corta nada. Dependendo da distância, a faca é mais rápida que a arma, né? Muito mais, né? Que eu tô muito seguro, você entendeu? Uhum. É a disputa aqui, vamos ver quem é mais forte, faca ou 38? Nessa distância aqui, né? Mas o 3 oitão também vem salvando a vida de muitas pessoas, né? 3 oitão. A gente rapaz, tem que toda semana aparece aí, gente me convidando pra casamento, velho. Como padrinho? assim? Não, gente me mandando passagem, mas eu nem te conheço. O cara... Tem 3 categorias de pessoas que me chamam pra casamento. O cara que tava na putaria e aceita Jesus e resolve casar com a namorada que deflorou. Diz, não, tem que honrar e tal, não é isso não? Uhum. E resolve sair da putaria. O cara que não tinha dinheiro pra casar, aceitou o Bitcoin, começou a fazer renda, o esquema das opções e tal, a renda turbinada, e passa a casar porque começa a sentir segurança financeira, que vai poder ser provedor de macho, de filho e tudo mais. E a terceira possibilidade... O cara que tinha medo de casar com a mulher e tomar golpe e agora sabe que nem a mulher, nem filho bastardo, nem mulher adulta, ela vai tomar um centavo dele, porque ele não tem nada sob o poder de juiz corrupto nem de ditadura feminista, não é isso?
Você salva todo tipo de gente, mano. O cara tem um montão de dinheiro, ele pode casar com uma boa golpista e não perder nenhum centavo? Pode. Se ele tiver Bitcoin, não é isso? Nem o juiz do mundo toma o Bitcoin dele em autocustódia, nem esposa adúltero, nem filho bastardo, nem filho afetivo. Você viu o caso das pernambucanas, a mulher bilionária, disseram que a empregada era amante dela e o filho da empregada era o filho afetivo, a família não recebeu nada. Roubaram 100% do espólio da mulher, não é isso? Você viu esse caso? Eu não vi, mas eu acredito. Que porra é essa? Imagine a empregada agora, eles tomaram tudo da família do outro. Imagine, você vai botar seu patrimônio sob a jurisdição, sob o poder de uma gangue de vagabundos dessa, pelo amor de Deus, né? O que eu penso é que às vezes você colocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, talvez você tenha algumas limitações com isso também. Não, você não precisa botar todo o seu patrimônio no Bitcoin. Foi o que eu conversei lá com o Roxo. Teve um debate. Debate não, teve uma conversa, né? Que debate tem regras, então a gente ficou batendo papo livremente. Mas igual aqui, a gente. Um bate-papo. É isso. Teve uma conversa que eu tive com o Roxo, que inclusive eu cito ele desde a primeira edição do livro, que eu falei, professor, não sei qual o percentual ideal de Bitcoin na carteira. Mas como se em todos os índices financeiros, se no índice de Janssen, se no índice de Treino, se em qualquer índice de risco-retorno ele bate em todos os ativos, não pode ser zero, não é isso? Ele tem que ser no mínimo 1% e no máximo 3.000, 10.000%, 1.000%. Depende, se você conseguir, a gente estava conversando aqui, os ricos alavancam pra caralho, não é isso? Quanto mais rico, o cara mais alavanca. Eles alavancam porque tem muito patrimônio, então ele acaba ficando sem graça para ele. E não tem o tamanho da fortuna. Nós estamos falando agora do mercado como um todo. Que não tem nada a ver com o nosso tamanho. Esses caras são caras de fortuna, de bilhões. Nem tem um mercado hoje para o cara botar tudo. Porque você vê, o Bitcoin hoje, o market cap do mercado de Bitcoin hoje, são 21 milhões de Bitcoins? Não, nunca haverão 21 milhões. Não, mas quanto tem hoje em circulação? 15, 16? 19 e pouco. 19 que é tradable, que é negociável. É porque... Quanto 76% dos bitcoins não estão à venda. Vamos pensar quanto que é negociável. Em corretoras... Eles não estão à venda, mas eles são negociáveis. Não, depende. Meus bitcoins, por exemplo, são negociáveis por terra soberana e bomba atômica. Isso aí, fora isso aí, eu não vendo. Enfim, e ninguém vai me dar isso, não são negociáveis, não é isso ou não? A mesma coisa com ações. Sim. Ações, às vezes, é só 20% das ações que ficam negociáveis. É free float, outras, né? Porém, o preço da empresa inteira é baseado nisso. Então, se a gente pegar o total de bitcoins disponível para negociação. Não são negociáveis, mas são disponíveis para negociação. Quer dizer, se o sujeito decidir negociar, ele pode. São 19 milhões, por exemplo. Tem uns Bitcoin perdido aí, não tem? Tem estimativas que ninguém tem certeza, entre 3 e 6 milhões, né? Vamos supor que tem uns 18 milhões de Bitcoins disponíveis para negociação. Não, é no mínimo 3. Seriam uns 15 milhões. 15, tá bom. Então eu quero pegar do valor assim. 15 milhões. O preço de 60 mil? 60 mil dólares. 60 mil dólares por Bitcoin? Isso, Dá 1 trilhão, mais ou menos? De market. Por aí. Então, assim, só que o tamanho das fortunas mundiais é maior. Nós vamos chegar nisso. Mas é exatamente por isso que é uma oportunidade ainda. Exatamente, não, mas não dá para. Não existe uma alocação hoje. Você consegue pôr tudo. Nenhum cara vai alocar. As regras de alocação de pessoas com muito dinheiro é baseada em tamanho de mercado. Você não convence um cara que tem um fundo de 1 trilhão a botar metade do fundo dele num ativo que o market cap inteiro do ativo dele é metade. Então o cara, por mais que ele seja otimista, ele vai alocar uma parte no Bitcoin, 10%. Porque senão ele não tem porta de saída, porta de entrada. São as medidas de risco. Estou olhando dos gestores profissionais. As medidas de risco do cara avaliam o seguinte: eu vou entrar numa posição, uma parte dessa posição eu vou buy and hold, uma parte é para liquidez. Então ele é obrigado a dosar o tamanho de acordo com o tamanho do mercado. Ele quer um risco parecido com o Bitcoin, ele pode buscar o mercado, que nem a gente estava falando no início aqui. Ele pode botar desde de 2020 para cá, o Bitcoin aumentou a correlação dele com as bolsas, com o Nasdaq e com o S&P. Por quê? Porque desde 2020 nós tivemos a maior emissão monetária da história da Terra, que foi aquela emissão feita para contrapor, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, para contrapor a pandemia. Sim, todos os países emitiram moeda. É isso, Faca. Mas desde 2018 a gente já vem de juro negativo. Sim, mas o grosso da maior emissão monetária da história foi durante a pandemia, que todos os países fizeram déficit. Você pode olhar os gráficos. Uhum. Não teve um período da história que teve mais emissão monetária do que o período da pandemia. E aí, dali em diante, ficou uma quantidade de liquidez tão grande no mundo que muito foi para ativos de risco. Até o Bitcoin, que tinha menos correlação, a correlação histórica do Bitcoin com a bolsa, ela não era 0,90. Ela passou a ser 0,87, 0,90 dali em diante e não mudou mais. O 0,80 entre 0,80... mas tem vários fatores. Por causa do excesso de liquidez. Aí muita gente começou a colocar Bitcoin na carteira. Passou a ser um ativo
de quem tem fundo de risco hoje acabou pondo. Mesmo que as razões para tê-lo sejam razões de segurança, sejam as razões que você advoga, que são boas, que são válidas, o fato é que o preço passou a oscilar muito. Passou a oscilar, eu até trouxe aqui, passou a oscilar com a correlação de 0,9 com a Bolsa. Mas parece que tem surgido um interesse maior hoje dos fundos. Mas lógico que tem. Igual a BlackRock. Você já geriu o fundo interesse da BlackRock, né? Está evidente no preço. A BlackRock está colocando grana ali. Está evidente no Bitcoin, preço. Né? Está evidente no preço. Às vezes o Bitcoin começa a subir até antes da Bolsa. Aqui nesse caso que eu peguei aqui, nos últimos 3, 4 dias da Bolsa caindo, o Bitcoin já parou de cair e começou a subir. A propensão ao risco aumenta, o cara começa a comprar o Bitcoin, porque, lógico, tem muito menos liquidez que um S&P ou que um Nasdaq. Sim. Então o cara entra primeiro, aproveita aquele fundo do raspa do tacho e vai, aí depois ele vai comprando a Bolsa também, mas a Bolsa ainda tem uma ordens de venda para passar. Quando termina as ordens de venda, o bicho sobe, ó, que nem tomou Viagra. Entendeu? E o Bitcoin foi primeiro. Cara, mas esse gráfico aí sendo uma base de Bitcoin, ele realmente oscila, mas tem uma constante de crescimento. Não, tem constante crescimento. De onde ele surgiu e onde ele acaba aqui, é um crescimento indiscutível. Tudo tem constante de crescimento. Até bosta. Em Fiat. Em Fiat, a Bolsa em real. A Bolsa está numa constante de crescimento. Até bosta em real só faz aumentar, não é isso? Valores investidos, né? Não. Quanto é que custa o esterco há 10 anos atrás? De um lado é Bitcoin, de outro lado é S&P. Mas é só um pedaço. Então, virou um mercado que cada vez mais participação. Eu, sinceramente, preferia que tivesse menos participação. Porque quanto mais ele... Para quem gere carteira, para quem mede risco, quanto mais ele participa da oscilação do resto do mercado, menos proteção ao risco ele é. No sentido de preço. Tá? Quer dizer, no sentido de quem olha para o valor da carteira como um todo. Tá? Porque... Ó, quem precisa, vamos voltar para o início. O que é o conceito de moeda? Nós vamos falar o conceito de moeda porque a criptomoeda é uma moeda? Eu acredito que é. O que define o que é uma moeda? Vamos pegar um exemplo que nós temos hoje, que é o dólar. Quais são as 3 características de uma moeda para ser considerada moeda? Primeiro, ela tem que representar alguma reserva de valor. O dólar vem perdendo seu valor ao longo dos séculos? Vem. Entendeu? Mas ela representa algum valor, quer dizer, existe uma relação de troca entre o dólar e alguma coisa. Está decrescendo? Tá. A segunda coisa, ela é um meio contábil também. Tudo tem preço cotado naquilo. Então, quanto mais você vê, por exemplo, produtos cotados em Bitcoin, você pode dizer, o Bitcoin está se tornando uma moeda, porque você entra num site para comprar alguma coisa, tem lá o preço em Bitcoin. Hoje, qual é a unidade contábil para tudo no mundo hoje? É o dólar. É o dólar. Porque tudo tem preço, toda etiqueta de preço lá tem dólar. Tem outras moedas? Tem. À medida que o Bitcoin vai passando o tempo, eu vi já muitas comércios falando em Bitcoin. Sim. Qual é o esforço, por exemplo, dos chineses? Que eles tenham a moeda de reserva deles. Ou seja, que todos os produtos do mundo fossem cotados na moeda deles. Quanto mais você tem isso, mais aquilo se assemelha a uma moeda global, por exemplo. Hoje a moeda global, por conta da conversão, né, quer dizer, tudo tem preço em dólar. Isso não foi por acaso. O Bitcoin é cotado em dólar. Não, isso não é por acaso. Não, o Bitcoin é cotado em dólar porque é tratado como uma moeda, é uma troca de moeda. Quando você tem uma troca de... Mas você pega o valor aqui no Brasil, você não vê, sei lá, que seria aí... Tá 50 hoje, mil dólares. O Bitcoin é mais uma reserva, ainda é considerado mais uma reserva de valor do que uma moeda em si, porque você não tem tudo cotado em Bitcoin. Certo. Então, você tem ali... o que o 381 defende como reserva de valor mesmo, né? Bom, quando começou, foi pelos 2 motivos. Quando criaram o Bitcoin, eu preciso de uma reserva de valor que não esteja sujeito a controle monetário e emissão monetária pelos governos. Sim. E o Bitcoin nasceu com essa ideia e continua, existe um volume limitado de Bitcoin, tanto que não tá sujeito ao controle de ninguém, certo? Então, agora, para se tornar, o que fez o dólar se tornar uma moeda? O fato de que tudo passou a ser denominado, o preço passou a ser denominado em dólar. É uma unidade contábil, o dólar, uma unidade de contabilidade, de etiquetação de preço. Primeiro Bretton Woods e depois isso, vamos falar tudo isso aí. Vamos falar tudo isso aí, porque antigamente a emissão monetária ela era
Quando o sistema bancário nasceu, o sistema bancário moderno nasceu durante o renascentismo. O Fractional Reserve Lending nasceu, durante o renascentismo nasceu, um primeiro banco da história foi o Banco Moderno, Banco Montepaschi de Siena. Os bancos tinham, naquela época, o que lastreava as operações bancárias? Os metais que eles tinham. Os bancos tinham metais, os metais eram das famílias, tinham sido protegidos pelos templários durante muitos anos. A partir do renascentismo, eles puseram aquele dinheiro para trabalhar. Abriram os bancos e começaram a emprestar com aquele dinheiro. Com aquele volume de metais, começaram a emprestar. Mas tudo é sempre limitado. Durante muitos anos, o que eles conseguiam explorar de metais, isso aqui pegava nas colônias e conseguiam aumentar, permitiu expandir. Tanto que eles tinham corrida de ouro, navegações, eles iam atrás de... né? Sempre ouro e prata. Exatamente. E os bancos emitiam a própria moeda. No século XIX, por exemplo, todos os bancos americanos e europeus emitiam a própria moeda. De acordo com a reserva dele. Ele tinha reserva. Ele tinha reserva no caixa e falava, tá aqui uma nota que tá direito a tantos gramas aqui no meu caixa, vai. Tinha fraude também? Tinha. Tinha banco que emitia nota e não tinha nada no cofre. E quando o mercado descobria que era fraude, aquele banco quebrava, virava pó. Todo mundo que achava que tinha uma moeda não tinha nada. O bug do ouro, né? Esse é o bug do ouro, né? Exatamente. Então, quando o banco era de confiança, quando tinha credibilidade, você confiava que aquela nota de $100 tinha ouro no cofre. E pela confiança que ele gerava naquilo, a nota era aceita. O dólar do Citibank, do JP Morgan, era aceito como o cara tinha uma nota que dizia lá no banco tem tanto ouro aqui para fazer frente a isso. E aquilo foi assim e era livre. Os bancos que quebravam no começo do século XX, teve um ano lá que teve muitas quebras, teve volatilidade, que é 1907, depois daquele terremoto em São Francisco, teve banco que quebrou, porque o cara foi lá, achou que tinha lastro, não tinha, quer dizer, tinha fraude também. E os bancos de confiabilidade, os grandões, eram confiáveis e as notas eram aceitas. Porém, isso limitava a quantidade. Ainda assim, eles não conseguiam controlar a emissão, porque era livre, que é uma coisa que os libertários... Por isso que eles defendem a não existência de Banco Central. Porque a emissão monetária tinha que ser algo regulado pelo mercado, sozinho, sem Banco Central. Porque se é regulado pelo mercado, se alguém emite sem ter lastro, esse cara quebra, porque um dia vão descobrir que ele está na fraude e ele quebra. Você não precisaria, você não teria nem como gerar essa inflação toda. Porque o banco que emite dinheiro sem ter lastro, quebra. Então, era sempre... O volume de aumento no crédito na emissão de moeda acompanhava o que tinha de lastro nos bancos. Quem fazia fraude, uma hora era pego. O que fizeram para poder aumentar isso aí? Os grandes banqueiros mundiais, que eram que a gente chama de globalistas hoje, se juntaram e falaram, não, nós precisamos convencer os americanos a monopolizar a emissão de moeda. Fizeram um projeto de lei, entregaram prontinho para o Congresso americano, Federal Reserve Act. Vocês vão tornar ilegal que qualquer banco emita e vai ser monopólio do consórcio de bancos regionais chamado Federal Reserve, que é um consórcio de bancos privados, isso você já sabe bem. The Beast of Jekyll Island. Jekyll Island. Em Jekyll Island, essa reuniãozinha dos banqueiros... Vamos passar a perna no povo, né? Não, vamos controlar a emissão monetária, porque quem controla o crédito tem poder. E no mesmo ano que criaram o FED, você não precisa ganhar criaram imposto dinheiro. de renda. Não apenas eles controlavam o sistema bancário, como passaram a informação de quanto quem cada um controla ganha. O crédito... O imposto de renda foi criado no mesmo ano, controla no o mesmo crédito tem semestre. poder. Porque você não precisa ganhar dinheiro. Quando você fabrica o dinheiro, você tem poder. Quando você concede crédito, você fabrica o dinheiro. E pior que conceder crédito, quando você define a taxa de juro. A definição da taxa de juro é pelo cara que monopoliza. Tem duas coisas a respeito a isso também, sobre definição de taxa de juro. Mas vamos lá, primeiro, essa parte da história é bom pra gente saber por que nós estamos falando hoje em Bitcoin. Só existe um motivo pelo qual nós estamos falando de uma outra moeda hoje. Porque a moeda que o mundo é dominado nela, ela está sob controle de gente que não faz outra coisa a não ser aumentar. Abusaram do direito deles. Que nem tinha direito dele, porque é um monopólio. Qualquer capitalista verdadeiro, qualquer liberal clássico, seria contra o FED. Porque é um monopólio. Cartel. É uma espécie de cartel. Mas é um monopólio. Porque só eles podem. É um grupo que pode. Não, uma empresa privada que tem uma concessão pública monopolista. Exatamente. Ele tem o charter. Então o Federal Reserve Act de 1914, eu não lembro exatamente do ano. O governo americano deu a concessão, charter,
para que este grupo de bancos privados, que são 10, pudessem reunir-se e decidir quanto eles iam emitir de dinheiro e quanto eles iam pagar pelo dinheiro de curto prazo, que é o Fed Funds. Eles se reúnem cada 3 meses para fazer essa decisão, até hoje. Naquela época, ficou ilegal os bancos emitirem moeda, passou a ser toda a emissão, só quem podia ter ouro e emitir uma nota contra esse ouro era o Federal Reserve. E, ainda assim, para começar, eles falaram, não, nós vamos respeitar uma taxa de conversão do ouro para o dólar. E foi respeitada, era 32... onças, né? Era 32 onças de ouro, era equivalente a $100, uma coisa assim. Em qual ano? No dia do Federal Reserve Act. Acho que era 20. A moeda de 20 onças de ouro era até 33, era 20 onças de ouro, era $1. Mas a taxa de conversão era 32 e foi até 1933, no fundo da Grande Depressão. Era 20. Tem moeda de 33, de 20, agora, 20 dólares. Aí o que aconteceu? 31 gramas. Uma moeda você vê que 31 gramas. Em 1900, e agora 2015. Durante a Grande Depressão, eles fizeram a primeira grande desvalorização do dólar, que foi pela metade. Quase metade. Foi de 20 para 35. A taxa foi quase metade ou quase metade. Mas o que eu quero dizer, por que chegou... O que aconteceu? Depois que o Federal Reserve monopolizou a emissão monetária, tá? E lógico que aí ele começa a controlar o crédito também. Porque na medida que ele tem a emissão monetária monopolizada, ele consegue afrouxar ou não o crédito dos bancos mediante as políticas dele. Juros, compulsório e taxa de redesconto. E aí, nesse momento... Teve a Primeira Guerra Mundial, foi bem no auge da Primeira Guerra a criação do Fed, ou no começo ou durante a Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra, a Europa estava devastada, certo? O que aconteceu? Europa devastada, precisando reconstruir, os Estados Unidos emergindo como potência produtora. Os Estados Unidos não era potência consumidora naquela época, ele era potência produtora para o mundo, ele passou a ser potência consumidora depois. Potência produtora na década de 20, berço das novas ideias e com muito dinheiro. Porque se você é um país... Os Estados Unidos era na década de 20. O que a China é hoje. O que a China é hoje. Eu sempre falo isso. O dilema de Triffin hoje Exato. Não permite. E aí, o que aconteceu naquele caso? Os Estados Unidos produzindo, exportando para a Europa não tinha dinheiro, mas tinha que comprar dos Estados Unidos, porque ela tinha sido devastada, ela não tinha produção. Então os Estados Unidos fornecia e isso criou um superávit comercial nos Estados Unidos, o déficit na Europa. O que é o superávit comercial na época? Hoje, o superávit é medido em dólar. Naquela época era ouro. Quando você tem o superávit, você acumula ouro. E quando você tem déficit, fica devendo em ouro. Todo o ouro do mundo veio parar no cofre dos Estados Unidos, porque ele tinha o superávit. Certo? Os europeus devendo e ele com surplus, superávit comercial, ou seja, ele ficou com ouro e ele passava, e todo dia ele emprestava o ouro para cobrir o déficit europeu. Começou assim. Só que com essa quantidade enorme de reserva e de moeda no sistema bancário americano, ele passou a ter crédito abundante para todas as inovações da década de 20. Então a década de 20 foi uma década que apresentou inovações como o transporte aéreo, como radiocomunicação, explosão de carro, de tudo, linha de montagem, né, o Henry Ford, e essas inovações eram tão relevantes para aquela época, iguais às nossas hoje. Igual a internet foi na década de 90, igual a inteligência artificial hoje. Então toda boa ideia chove dinheiro. Choveu dinheiro e impulsionou o Dow Jones para níveis estratosféricos na década de 20 e que culminou no crash de 29. Muito crédito entrando para a ideia. Só que aí começou a entrar crédito para tudo, para coisa boa, coisa ruim. E você chegou no exagero. Quebrou. Aí quando você quebrou, você jogou o mundo na depressão, porque você teve pela primeira vez, não foi a primeira vez, mas naquele caso você teve uma espiral deflacionária. Porque todo mundo devia para todo mundo. Quando um não paga o outro, você vai criando efeito cascata. Empresas alavancadas sendo chamadas de margem. E naquele momento, você teve uma destruição muito grande de crédito. Quando você destrói crédito, você destrói moeda. Né? Porque a moeda não é só o papel na tua mão. Aliás, é muito pouco papel moeda. A moeda hoje é crédito. É você ter dinheiro, você paga com crédito, com o saldo da tua conta, você tem o teu ativo financeiro, você desconta ele no banco para comprar alguma coisa. Então, o grosso da moeda no mundo, dos dólares que circulam no mundo, é crédito. Cada depósito
o banco é permitido fazer vários empréstimos contra aquele depósito. Não tem mais nem como reserva fracionária significa isso. Que os maiores emissores de moeda não são os governos, e sim os bancos. Mas obedecendo regras do governo, de compulsório. E diga-se de passagem, hoje as regras quase não existem mais. O compulsório é zero no sistema bancário americano. Zero. O que entra de depósito lá, você pode emprestar. Aí o dinheiro volta como depósito e você empresta de novo. Basta ter alguém disposto a tomar, você cria moeda. E ele vai controlar quantas pessoas estão dispostas a tomar, porque ele controla quanto é a taxa de juros. E ele controla no curto prazo. Porque no final das contas, a taxa longa é risco. A taxa longa é... Ele começou um experimento de tentar controlar a taxa longa agora com o QE. Agora, é um mercado muito grande. Quantitative easing, alívio quantitativos. Nós vamos chegar lá. Eu tô fazendo um histórico para depois soltar a bola para você. Rapaz, caralho, como é que vocês não botaram esse cara para ser governador de São Paulo? Botaram um Tarcísio. O cara que tinha acesso a Bolsonaro rápido. Todo mundo, os militares, todo mundo gostava dele, velho. Como é que pode isso, velho? Deixa eu te falar. Ele é bom demais pra cair nessa. Caralho, velho. Ele não tinha interesse pessoal de defender o asset dele, rapaz. Eu seria trucidado lá. Rapaz, como é que... Imagina as raposas em cima de mim. Rapaz, os militares gostam de você. Os legalistas gostam de você, os bolsonaristas gostam de você. Você é um cara que entende de economia, entende de história. Puta merda. Como é que botaram esse cara pra ser governador de São Paulo, velho? Tudo isso porque a Lehman Brothers quebrou com eu lá dentro. Aí eu fui parar pra estudar isso aí. Eu só pensava em comprar e vender e operar mercado. Até era ganhar dinheiro, eu só pensava em ganhar, comprar. Quando a Lehman quebrou, eu parei, porra é essa, né? Fui ressignificar minha vida, porque eu podia ter sido devastado. Eu sempre já contei essa história. A gente só aprende no erro, né? Só foi na dor. Foi na dor. E aí, então, começou em 1933, os Estados Unidos e o mundo no meio da depressão, e os caras, como é que a gente vai expandir o crédito aqui? A gente sempre imprimir dinheiro, né? Porque o presidente já não era mais o Hoover, era o democrata Franklin Roosevelt, que tinha como ídolo dele na economia um sujeito chamado John Maynard Keynes, que escreveu no livrinho dele que o Estado era o agente, podia ser um agente de crescimento. Gasto público seria bom para... Que é a coisa que nós, como economistas clássicos, liberais e libertários, abominamos gasto público. Mas ele era um democrata, né? O Roosevelt não era um democrata, era progressista, esquerdista. Botou na cabeça dele, o Keynes era o economista, era o Joseph Stiglitz da época, era o Keynes. Todo mundo babava ovo nele. Que os esquerdistas, né? Os esquerdistas, os caras que eram considerados conservadores achavam uma abominação. Nós gostavam do Hayek e do... Isso, aquilo é uma abominação. Do Hayek e do von Mises. Entendeu? Só que naquele momento, o Hayek e von Mises explicam por que teve o crash. Só que aí veio aquela coisa assim, vamos imprimir dinheiro para salvar. Mas como eu vou imprimir dinheiro? A gente tem o lastro em ouro aqui, eu preciso de mais ouro se eu vou emitir mais moeda para emprestar para os bancos. De ouro e ferraram todo mundo. Aí eles fizeram a primeira grande tungada. Primeira grande tungada que deram no mundo. E quem tinha dólar como reserva de valor. Porque enquanto tem o lastro em ouro, é uma reserva de valor. Sim. E você vê, não tinha inflação igual à inflação. A inflação no mundo, de verdade, em dólar, começou a partir de 1932. Porque inflação não é preço. A inflação é do CP, é do IPCA. A inflação é um fenômeno pura e simplesmente monetário. Aumentou a quantidade de moeda e crédito em circulação, se aumenta a inflação, independente do que... Para onde vai o preço das coisas é consequência. É para onde o mercado quer. Você aumenta crédito, aumenta volume de moeda em circulação, se o mercado quiser comprar imóvel, vai inflacionar o preço de imóvel. Se quiser comprar banana, vai inflacionar a banana. Vai para onde tem oferta e demanda, onde tem a disposição do agente econômico aplicar aquele dinheiro. E quem pega o crédito primeiro é quem está ganhando, porque sai comprando as coisas antes de subir. Cantilionários. Exatamente. Isso tudo a gente vai concordar em muita coisa. E aí foi a primeira grande passada de perna. Foi o primeiro grande evento inflacionário. Mas porque não tinha caixa para... Deu a crise de 29. Não, eles queriam cobrir os prejuízos. Eles não tinham caixa. Não tinha. E aí, olha, bicho... Agora, eles primeiro compraram todo o ouro que existia em custódia corporativa, todo o ouro no banco. Eles fizeram a apreensão do ouro. De 33 a 71, ter barra de ouro em casa nos Estados Unidos era crime. Era crime. Eles dava 10 anos de cadeia. Mas aí eles começaram a gostar da coisa. Igual vai ser com o Bitcoin daqui um dia. Não, peraí. A gente vai entrar depois. Tá. Isso é um risco, mas não estou dizendo que vai. Pode ser, pode não ser. Eles podem desenvolver outra teoria depois que tiver. Mas isso tem eventos para chegar nesse risco que eu não sei se é real. Eu acredito que até 2033 eles vão fazer exatamente o que eles fizeram com ouro em 33. Eles podem fazer uma apreensão. Não, apreensão não. Desapropriação iminente também. Dizer, não é ilegal, tem precedente, você recebeu a cotação do dia em dólar. Só que a cotação do dia seguinte vai ser 10 vezes mais. Inclusive com o ouro.
Com o ouro eles podem fazer. Mas não, é isso. É porque o Bitcoin, hoje, se eles fizerem isso, agora, eles já botam mais Bitcoin no bolso do que ouro. Tem mais Bitcoin em custódia corporativa do que ouro. O ponto não dá para fazer isso hoje, porque não tem quantidade de Bitcoin suficiente para tudo que tem de dinheiro circulando no mundo. E não vai ser assim também, porque o que tem de dinheiro circulando no mundo está sujeito a o que aconteceu em 29. Nós vamos chegar lá. Aí você teve sucessivas desvalorizações. Isso tudo porque você teve a Segunda Guerra, precisou de dinheiro, sucessivas desvalorizações. O governo americano emitiu dívida para pegar o dinheiro do povo para financiar a Segunda Guerra. Tinha os war bonds, né, os títulos de guerra. Depois de 45, os Estados Unidos continuou botando dinheiro para reconstruir a Europa, Japão, não sei o quê. Precisou de mais crédito e foram fazendo desvalorização até que chegou num momento, na década de 60, no final da década de 60, o próprio Estados Unidos bateu a capacidade ociosa dele e não conseguia produzir mais nada. Estava na tampa. E aí você começou a ter uma inflação mundial. No sentido de que você punha crédito para continuar crescendo e não tinha oferta. Então, o efeito da inflação foi sentido nos preços. Você tinha inflação antes também. Só que ela não era sentida no preço. Sim. Porque você tinha capacidade ociosa, você tinha como aumentar a produção, tudo. Quando você parou, você continua emitindo dinheiro, mas sem mais conseguir aumentar. Aí começou a sentir no preço. Quando sente no preço, acusa no consumidor. Aí fica ruim politicamente. Você pode ter 10 anos de inflação que vai para um monte de coisa e não vai para preço. Você está gerando inflação no mundo, tá desvalorizando a moeda, só que como não está indo no preço da cesta básica, você continua roubando as pessoas sem elas perceberem. Quando bate na capacidade ociosa e começa a dar efeito na inflação, como deu na década de 70, que você teve crise do petróleo, crise do sei o quê, inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos, feio, aí politicamente o custo de emitir dinheiro começa a ficar caro. O que ele está mencionando aqui chama efeito Cantillon. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha quadruplicou a quantidade de marcos e os preços não subiram. Não imediatamente. Depois teve a República de Weimar e quebrou tudo. É isso. Porque durante a guerra, seu filho e seu marido foram para o combate. Você vai reformar a casa, você vai fazer turismo. Durante a guerra, você é proibido de comprar fogão, coisas. Tá? Então você não tem como gastar o dinheiro. Exatamente. Agora, na hora que acabou a guerra, meu irmão. E lá eles imprimiram. E lá eles imprimiram dinheiro de papel. Por isso que você teve hiperinflação. Igual o dinheiro sem duration. Quando todo o dinheiro é circulável imediatamente, então você pode gerar o fenômeno da hiperinflação. Tá? Igual aconteceu no Brasil, quando você tinha inflação alta aqui, é porque o dinheiro não tinha prazo. Os créditos. O crédito era overnight. Então ou você põe o juro lá em cima ou você tinha hiperinflação mesmo. Venezuela, que só tem dinheiro de papel também, o cara sai com um caixote lá. Agora, o dinheiro no mundo não é papel. É crédito. É um contrato de empréstimo que tem prazo. Então, chegou em 1971, acabaram com o padrão ouro. Aí, quando acabaram com o padrão ouro, virou aquela coisa. O dinheiro pode crescer à vontade. Basta ter um banco que resolva emprestar e alguém que resolva tomar. Desde então, você teve... Primeiro, você tem no final da década de 70 a segunda crise do petróleo. Paul Volcker, presidente do Fed americano, atochou, subiu o juro. Mas não foi só ele que subiu. O mercado todo botou ele na parede, começaram a botar o Fed Funds para cima e ele teve que aceitar aquela alta e pagar mais pelo dinheiro, ou ele mesmo teria, ou o dinheiro continuaria correndo solto. A inflação continuaria comendo solta. Então o mercado botou o juro para cima, os Fed Funds futuros. Um padrão que nunca voltou, depois foi uma aí 40 anos de queda. Exatamente. E era o mercado de moeda tem um ciclo, tem um certo ciclo, né, de alta e queda. Mas aí depois daquele momento, fruto da possibilidade de você expandir o crédito sem limite, dali em diante, depois daquela alta, os Estados Unidos, naquele momento, o que aconteceu? Que também reduziu, aumentou. Os Estados Unidos já tinha transferido os principais meios de produção dele para fora dos Estados Unidos. Porque já chegou, a capacidade de produção industrial americana já estava no limite. O que ele fez? Vamos embora, as empresas americanas foram para a Europa, foram para o Japão. Na década de 80, foi o Japão que passou a ser o motor industrial do mundo. 60, 70 foi um fenômeno. Aí chegou a 89 que veio a crise e aí bateu. Mas aí quando o Japão chegou no limite, que estourou no Nikkei, aí foi a China. Década de 90, as empresas globais, americanas e europeias, começaram a botar dinheiro na China. Então, com isso, toda a inflação monetária de impressão de dinheiro não foi para preço, porque na China tinha ociosidade.
Então, aí isso permitiu com que eles aumentassem o estoque de dólar de circulação em 1980, 90, 2000, sem gerar a inflação que tinha na década de 70. De Lima de Triffin, é o esquema do milkshake. Porque esses outros países, como eles estão crescendo, eles estão demandando mais dólar, né? Sim. Então, os Estados Unidos nunca vai ser um país industrial, enquanto o padrão do mundo for dólar. Exato. Todo mundo tá querendo botar dinheiro lá e fica tudo caríssimo. Porque era a mesma coisa que tinha com o ouro na década de 20. Então, o americano continuou, o americano tinha o capital, porque ele podia emitir. E como os outros países não tinham nada, ele no começo, como é que ele dava o capital para os outros países? Exportando indústria. Ele punha as empresas lá. Não era dólar que ele dava no começo. Ele falou, vou te dar aqui, o empréstimo que eu vou te dar a minha empresa vai abrir uma filial aí, vou te dar tecnologia. É um capital válido, porque é valor aquilo. Se você vai dar a tua tecnologia, eu vou montar uma empresa aí, isso é válido. Isso que a China recebeu no começo. Mas é tiro no aí pé ela também, vai, né? só que ela não tinha para quem vender. Que a tecnologia. Aí o americano fez isso, a China não tinha para quem vender. O americano falou, mas eu consigo imprimir dólar aqui, eu mesmo vou comprar com o dinheiro que eu imprimo. Então, enquanto os Estados Unidos, a moeda for aceita, ele pode fazer isso para sempre. E foi o que aconteceu na década de 90. Com isso, os Estados Unidos passou a ser uma economia basicamente de serviços. Serviço financeiro, a economia, o PIB americano diminuiu o percentual dele de produção industrial e virou um PIB muito ligado a serviço financeiro, a outros serviços. Enquanto isso, o PIB industrial do mundo passou a ser China, Japão ainda tem, China e outros países, com dinheiro americano no começo e com a demanda americana. O chinês vai vender, ele precisa que o americano compre, senão não zera a conta. E aí fica muitos dólares de posse nos bancos centrais asiáticos e não sei o quê, e os Estados Unidos devendo, só que devendo na própria moeda. E toda vez que tem que pagar, ele cria dólar. Cria dólar para pagar. Faz dólar. E quando é tesouro americano, ele não paga, ele emite outra dívida, vende para alguém, pega aquele dinheiro e paga aquela. Vai fazendo ciranda, porque a moeda dele é aceita. Por que a moeda dele é aceita? Porque o Bitcoin ainda não dominou. Porque não, enquanto os Estados Unidos for a principal demanda do mundo, o americano fala, eu compro, mas eu vou pagar na minha moeda. Eu compro. Você precisa produzir, você precisa sustentar 1 bilhão de bocas aí, você não tem demanda para você produzir renda para sustentar esses caras. Então o maior consumo é lá. Só que para isso funcionar, o cara tem que emitir déficit para sempre e correr uma dívida para sempre. Quando é que isso para de funcionar? Quando as pessoas pararem de receber. Quando ele não conseguir mais financiar a dívida dele. Esse é o ponto. Quando os Estados Unidos, enquanto ele consegue emitir dívida e vender os papéis dele, ele pode ficar fazendo essa brincadeira de comprar produto dos outros para sempre. E isso não vai acabar. Agora, aí nós tivemos todo esse ciclo, vários momentos onde a economia mundial começou a ir mal, os Estados Unidos baixou o juro, falou assim, quando a economia vai mal, baixa o juro, porque o que acontece quando você baixa o juro? Aumenta o crédito. Quando aumenta o crédito, você coloca dinheiro na economia e você dá uma de Keynes de novo. Quando você baixa o juro, não vale mais a pena deixar o dinheiro no banco. Você tem um empreendimento como esse aqui. Vocês têm um empreendimento aqui, vamos dizer que se o retorno de vocês fosse 5% ao ano em dólar. Se a taxa de juros for 6, não vale a pena fazer podcast. Exatamente. Sim. Se a taxa de juros for 3, vale a pena fazer podcast, inclusive se endividando. Eu acho o Treasury Bills... Baixa os juros e estimula... Exatamente. Atividades que não eram viáveis passam a ser. Mas a questão que ele está falando é tudo verdade. Agora, inclusive no Brasil, o percentual de reserva em dólar só faz cair. Especialmente depois do que aconteceu com a Rússia. O maior país do mundo com 5 mil bombas atômicas que não honraram os depósitos do Fed. Será que esses ditadores, essa galera tá mais ou menos disposta a comprar títulos americanos? A China, vários países desovando, a questão é que a disposição deles depende se eles tiverem mercado interno, eles podem se dar o luxo de não comprar mais. Inclusive os sauditas quebrando um acordo, intergeracional, não é isso? Então eu sempre defendo que não tem como o dólar deixar de ser reserva mundial, enquanto, primeiro, o mundo depender da demanda americana. E por quanto tempo o mundo vai depender da demanda americana? Pelo tempo que os Estados Unidos conseguir comprar emitindo moeda, porque o americano não tem mais renda própria, ele tá tomando empréstimo, igual o governo. Então, quando que isso morre? Então, enquanto o crédito consegue expandir, você tem inflação. Agora, a moeda que é emitida não é mais papel. Então, para mim, não existe hoje condição de você entrar numa hiperinflação. Porque para você entrar numa hiperinflação, você tem que emitir cada vez mais moeda. Só que a moeda que você emite, ela não é moeda à vista, ela é crédito. Sim. E crédito tem juros e tem prazo. E pode ser bom ou podre. Uma hora o crédito vai morrer. Exatamente. Né? Quanto mais crédito você emite, maior aumenta o serviço da dívida, maior aumenta os juros, que é o peso do elefante nas costas. O custo da dívida é exponencial, isso é um dos princípios das finanças. Então hoje, estima-se que o mundo hoje, entre crédito privado e público, depois de 2020 piorou, por causa da pandemia, que todos os governos, todo mundo emitiu mais dívida.
Hoje você tem, entre dívida pública e privada, 400% do PIB, hoje no mundo. Estimativa por baixo, se contar derivativa é mais. 400 a 500% do PIB. Qual que é o PIB mundial hoje? 70 trilhões. 70 trilhões? A dívida mundial, se é 400% do PIB, é 300 trilhões. 450 trilhões. Dá 300 trilhões. 300 trilhões, pagando um juro de 4%, não é nem 5, nem 2,5. O do euro é 2,5, do dólar e da libra é 5, o do ien é 1. Vamos fazer uma média de 3,5. Não, e das moedas merda, que é dominação alta, mais caro ainda. Acaba sendo menos em dólar. Exatamente. Mas o grosso da dívida mundial é nessas 4 moedas. Então você bota um juro de 3,5% aí, ou 4%, em 300 trilhões. Isso dá 4 vezes 3, 12. 12 trilhões. Não, calma, mas... Só de juros. Mas é negativo, porque a inflação é maior do que isso. Mas não importa, na conta de quem paga juros, é nominal. É PIB nominal e dívida nominal. Vamos esquecer a deflação aqui, é isso. O deflator. O PIB nominal mundial é 70 trilhões. Dívida nominal, 300 trilhões. 12 trilhões. 12 trilhões. A conta de quem paga juro é nominal, porque a dívida é fixa. Isso, mas você vai pagar o juro que vai ser menor do que a inflação, né? A desvalorização do principal vai ser menor do que o cupom, né? Agora, e para gerar inflação, hoje, você precisa de mais crédito. Por quê? Porque se você tem 70 trilhões de renda, a renda anual do mundo é 70 trilhões, é quanto o mundo ganha de lucros e salários. 70 trilhões. O que é renda? O que é PIB mundial? A PIB é a soma do lucro das empresas e do salário das famílias, certo? Que as duas fontes de renda. O lucro do empresário é o salário, é a renda, e o lucro do trabalhador é o salário. Somado isso dá o PIB mundial. Porque o Estado não produz nada. Então tem empresas e pessoas comuns. Somado 70 trilhões. Só os juros que o sistema tem que pagar para carregar a dívida são 12 trilhões. Se eu subtraio 12 trilhões do PIB, se eu tenho que pagar esse juro, e esse dinheiro não voltar a circular... Não, isso é só para pagar, né? Isso sem amortizar não porra nenhuma. Nada. Agora, se eu tiro do meu PIB para pagar juro e devolvo para os bancos, e os bancos não reemprestam aquilo, quanto que sobra para consumir investimento? 50 e pouco. O PIB começa a encolher. Você começa a ter queda na demanda. Não, e o PIB também vai encolher por causa da questão demográfica. Agora, exatamente. O mundo foi feito para uma situação, né, que o número de pessoas está se aumentando. Exato. Renato, e 10 vezes pior, desculpa interromper, 10 vezes pior que a dívida é o passivo atuarial. É isso Quer aí. dizer, os Estados Unidos deve X. Vai dar default, vai dar. Então, hora que você falou, eu queria estar te parando nessa hora. Se os bancos não reemprestarem, pelo menos os 12 trilhões que eles recolheram de juro, não existe poder de compra no mundo para sustentar a demanda. Porque de 70 trilhões, você não vai ter nem 50 e nem 60 vai para o consumo, porque você tirou 12 para o banco. Então o banco tem que reemprestar esses 12. E na verdade os bancos estão emprestando mais. Porque hoje o PIB do mundo é tão mais baixo que 12. O PIB do mundo não cresce 20%. Não cresce 18%. De 70 trilhões, você teria que crescer de 70 para 83 para você poder... Não, e sem aumentar a dívida que você está dizendo. Essa sua projeção é sem aumentar a dívida. Sem aumentar a dívida. Juro. E com essa parada demográfica vai cair cada vez mais o PIB, né? Pô? Sem reduzir o consumo e investimento do mundo, você teria que crescer o PIB em 13 trilhões, 70 para 83. Isso dá um crescimento de PIB de quase 20%, dá 15% de crescimento de PIB. O mundo nunca mais cresce 3, 4%. A China não vai crescer mais, acabou. Não tem. Então, se não tem, essa ciranda tem data e hora para acabar.